Evangelho de Marcos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nosso humilde canal, que tem falado sobre a palavra de Deus, que tem pensado sobre o texto bíblico. E eu queria continuar com você aqui. Nós temos pensado em Marcos como o nosso evangelho de estudo, de reflexão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que a graça de Jesus esteja contigo onde você estiver, bom? Evangelho de Marcos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. Um assunto que Jesus não tinha tanta propriedade prática, que é o casamento. Jesus não se casou. Alguns produtores de cinema, teólogos, estudiosos gostam de tocar nesse negócio, mas fica muito claro, né? Diante de 4 evangelhos, que Jesus nunca teve um relacionamento com uma mulher, nunca contraiu um matrimônio, e ele também não precisava. Ele não estava preocupado com isso, ainda que para nós seja tão importante, né? Mas não fazia parte da vivência e dos projetos de Jesus. Mas Jesus tem resposta para todas as coisas. Ele tem opinião para todas as coisas, afinal de contas, ele é Deus, Filho de Deus, conhecedor da vida, é aquele que se colocou como um caminho, como verdade, como vida, então ele tem propriedade para falar de coisas que ele conhece bem, porque ele conhece a nossa natureza, ele conhece quem eu e você somos. Isso já basta. Jesus nunca pecou, mas não quer dizer que ele não deveria falar de pecado. Jesus não se casou, isso não quer dizer que ele não deveria falar de casamento. Marcos 10, capítulo 1 ao 12, depois que ele falou duro com os discípulos anteriormente, no capítulo 9, ele saiu de onde ele estava, indo à região da Judéia, que fica ao leste do Rio Jordão, e lá muitos ficaram ao seu redor, aprendendo as suas palavras, entendendo, comendo, né, daquilo que ele tinha para dizer. Alguns fariseus, buscando prejudicá-lo, como sempre, né, eles vieram e fizeram perguntas, e dentre elas, eles chegaram para Jesus e falaram: olha, de acordo com a lei, de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar sua esposa embora, não é verdade? O que o senhor acha disso, mestre? Jesus respondeu, perguntando, como ele sempre faz, ou na maioria das vezes: o que foi que Moisés mandou? O que foi que Moisés disse? Eles disseram assim: bom, Moisés permitiu que o homem desse à sua esposa um documento de divórcio e mandasse essa mulher embora. Daí Jesus disse: olha, então Moisés escreveu sim esse mandamento para vocês, mas ele escreveu isso por causa da dureza do coração de vocês. Porque vocês são assim. Então, diante de uma situação, de um casamento que, por razões que vocês julgavam ser legítimas, Moisés dá essa condição para que o homem escrevesse um documento de divórcio e pudesse se livrar dessa mulher, né? Mas Jesus também diz o seguinte: olha, mas no início da criação, Moisés nos revelou alguma coisa em Gênesis que vale a pena a gente sempre lembrar. Deus os fez homem e mulher, diz o texto. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só carne.
Esse é o texto de Gênesis. Se tornam uma só pessoa, se tornam um só corpo, né? E aí se tornar um só corpo no sentido de se tornarem uma só pessoa. A união dos corpos une não só os corpos, une as ideias, une os valores, os une em forma de compromisso. Que ninguém separe o que Deus uniu, portanto. Demonstrou Jesus de acordo com aquilo que Gênesis descreve. Daí, quando eles estavam em casa, os discípulos com Jesus, eles voltaram e perguntaram sobre o assunto de novo, esse mesmo assunto. Bom, Jesus respondeu: olha, o homem que mandar sua esposa embora e casar com outra, comete adultério contra a sua esposa. E se a mulher, da mesma forma, mandar o marido embora, casando-se com outro, ela também comete adultério. Vejam que, percebe que Jesus ele volta antes da tradição da lei, revivendo os dois seres criados, Adão e Eva, a união de um casal. Mas ok, no tempo da lei, a mulher era vista como propriedade. Claro que de Adão e Eva para frente, muito tempo passou. E leis foram criadas e costumes foram adotados. As sociedades do tempo antigo, mesmo aquelas que não estavam relacionadas ao povo de Deus, outras nações, e ao próprio povo de Deus também foi dada essa mesma condição de pensar na mulher como uma propriedade, que não cabe aqui a nós nenhum tipo de crítica devido ao fato de que nós estamos numa sociedade completamente diferente, onde nós não tratamos a mulher da mesma forma, pelo menos teoricamente, né? Pelo menos é o certo. Muito tempo se passou de lá para cá. Nós não podemos condenar culturas antigas, nem costumes antigos. Costumes esses e culturas essas que nós não repetimos, e que inclusive até a própria lei dos homens faz ou traz uma defesa a respeito disso para que nenhum tipo de abuso pudesse ser cometido. Mas nos tempos bíblicos, a mulher era vista como uma propriedade. Uma sociedade machista, evidentemente, né? Onde o homem tinha um poder aquisitivo nas mãos, não a mulher, e homem, tinha como responsabilidade cuidar daquela que era sua esposa. Obviamente que isso saía dos limites, uma vez que um homem tinha mais do que uma mulher, já que caía nesse âmbito muito materialista, uma mulher como uma propriedade, uma mulher a quem eu sustento, sim, com quem eu tenho filhos, mas a quem eu sustento. Uma sociedade tolerante a isso, indiscutivelmente diferente para os nossos tempos, tá? Não é essa a questão. Mas naquela sociedade lá, nesse tempo, mesmo na lei, a mulher vista como uma propriedade, incluindo no tempo do próprio Jesus, né? Fazia com que então essa carta de divórcio fosse uma possibilidade de um desfazer de alguém que você chamava de seu ou de sua, né? Mas Mateus, não só Marcos, Mateus também fala dessa situação do divórcio. E é interessante porque Mateus ele registra sobre a infidelidade conjugal. Ele já leva para uma outra questão. Mateus capítulo 5, 32. Onde nós temos aqui
não é apenas uma questão de aquisição, ter uma esposa, ter um marido, mas é uma questão de relacionamento, de compromisso. E Mateus fala, em Mateus 5:32, aqui, Jesus está falando sobre essa questão que Marcos não registrou, sobre a infidelidade conjugal, sobre a imoralidade sexual, sobre a questão da porneia, né, que é o termo grego que diz respeito a esse relacionamento extraconjugal, enfim. Jesus, diante disso, ele mostra uma base válida para o divórcio. O adultério, evidentemente, ele se torna, pois, então, uma razão para que o divórcio pudesse acontecer. No fundo, Jesus trata da importância da fidelidade em Mateus capítulo 5, mas também aqui em Marcos capítulo 10. A questão é a fidelidade conjugal, algo que combina com o caráter de Deus. Afinal de contas, um dos atributos de Deus é a sua própria fidelidade, em primeiro lugar, para consigo, para com as suas afirmações, para com a sua palavra. Deus não fala algo que ele não faz. Deus não cumpre algo ou ele não deixa de cumprir algo que ele prometeu. Há em Deus, naturalmente, um perfil de fidelidade com relação às suas palavras e suas ações. Imagem e semelhança como nós, vivemos nessa mesma realidade. Portanto, a fidelidade para nós é um valor, é algo precioso. E a fidelidade conjugal é um dos pontos mais sensíveis que nós temos nas nossas relações humanas. Deus é fiel nos seus decretos, Deus é fiel nas suas promessas, nas suas decisões. Deus não trai a si mesmo. Os sentimentos que Deus possui não são fragilizados como os nossos. Deus não vira a situação, Deus não muda a sua cabeça por questões de ilusão, por questões que aparentemente são boas, mas que não são. Deus conhece todas as coisas, os seus sentimentos são muito alinhados. O que Deus sente, Ele sente. E diante disso, Deus não nos trai. Deus não nos decepciona. E Ele nos ensina, portanto, a sermos o máximo possível assim. E é claro que nós devemos, na nossa luta diária, não dar espaço para a possibilidade de uma infidelidade. Não devemos. Agora, é lógico, isso é Deus, né? Quanto a nós somos sujeitos às variações. Mas a luta é não se deixar levar pelas ilusões emocionais, porque muitas vezes a nossa infidelidade se dá pelas nossas ilusões emocionais, temporárias, momentos, minutos ou horas que mexem com a nossa cabeça e nos vira do avesso, trai a nossa ética, trai os nossos valores, trai aquilo que nós verdadeiramente somos diante daquilo que Deus nos criou. E que inclusive até mesmo essas emoções, essas ilusões emocionais, elas violam até mesmo a nossa prática sexual, falando de casamento. Nós somos iludidos por imagens não reais, por imagens que passam e que que tira a nossa clara razão e nos leva para uma situação ilusória, que não é verdadeira. O ser humano ele foi criado tendo como base de tudo o compromisso. Eu estou fazendo uma leitura de Marcos capítulo 10, pensando com Jesus, com base em Mateus 5,
sobre a questão da fidelidade, sobre a questão do adultério, sobre a questão do valor do casamento, ok? Mas evidentemente que o nosso compromisso, então, é o ponto mais importante na nossa relação como pessoas, na nossa relação como pessoas, em todos os aspectos e, sobretudo, na nossa relação como maridos, como mulheres, esposas. E existem situações, existem figuras que não são reais, são ilusórias e que buscam nos convencer sobre a existência de algo melhor. Tentam nos convencer sobre a existência de alguém melhor. É aí que a gente cai, e não devemos. Na realidade, na prática dos nossos dias, eu acho que nos tempos de Jesus não foi muito diferente. Homens e mulheres têm mergulhado em mentiras. Isso tem gerado adultério. Jesus, segundo Mateus capítulo 5, ele nos fala sobre o adultério como uma condição para o divórcio. Mas o adultério é condenado. Jesus não fala que se o homem for repudiado ou a mulher for repudiada, isso envolve adultério, traição. Eles têm liberdade de se separar, de divorciar? Sim, ele afirma isso. Apenas, diz Jesus, por uma questão de adultério. E ele fala isso porque o adultério, ele é pior. E ele é muito mais grave do que o divórcio. O pecado do adultério é maior do que o pecado do divórcio. Jesus ensina que não se deve separar por qualquer motivo, por qualquer razão. Mas pelo adultério sim, porque o adultério é de fato algo que bate no coração de Deus e isso está nos mandamentos. A luta então é fugir. A luta é você e eu e todos nós fugirmos insistentemente dessa possibilidade, né? Sim, a palavra de Deus nos ajuda, o Espírito Santo nos mostra isso, tá? Mas existem outras razões que levam os casais a se divorciarem. Não é só a questão do adultério ou das relações extraconjugais. O dinheiro. O amor ao dinheiro tem esfriado muitos relacionamentos. Muita gente desfazendo seus casamentos por causa do dinheiro. O dinheiro é mais importante, né? E de fato ele é. Mas até que ponto ele é mais? A falta dele, ou quando alguém encontra condição financeira além do padrão, faz com que essa pessoa vire a cabeça. Não tem dinheiro, então o casamento acaba. Ou então eu tenho dinheiro demais, eu sou merecedor de alguém melhor do que você. Já viu isso? Eu já vi. Nós não temos dinheiro, você não tem dinheiro, você é um pobretão, você é uma pobretona, casamento acabou aqui, tchau. É? Ou, eu tô com muita grana, eu mereço alguém melhor do que você. Cuidado. Olha, um casamento não acontece diariamente se ambos não cederem, se ambos não pedirem desculpas, consertarem seus erros, tornarem o outro mais importante do que si mesmo. Se você é solteiro e você não sabe o que é ceder, se você é solteiro, se você não sabe pedir desculpa, se você é solteiro ou solteira, seja lá quem você é, estando nessa condição, e você não sabe tornar o outro mais importante do que você, não case.
Tá bom? Que conselho, né? Porque o cônjuge, ele é seu maior parceiro. Ele é a pessoa que está mais próxima de você e é a pessoa que, teórica e literalmente, vai ficar com você até o final. Os amigos vão te abandonar. As instituições, elas não têm coração. Nenhuma. Mas aquele ou aquela com quem você se tornou uma só carne, vai ficar com você até o final, até o dia da morte. Ou da volta de Jesus. Porque você está lutando com essa pessoa. O adultério confunde a união dos corpos. Quem é quem? É um problema isso aí. Foge disso. Foge disso. Pede a Deus. Se você já entrou nessa, sai dessa. Urgente. Sai dessa. Passa noites de joelho, pedindo a Deus para Deus te tirar dessa. Sai dessa. Sai. Então Jesus, diante do adultério, ele nos mostra, diante da traição, diante desse olhar opositor ao cônjuge, Jesus nos mostra que, principalmente na questão do adultério, né? É difícil reaver a origem do relacionamento. Por isso que o divórcio acontece. O adultério é muito grave. E aí o divórcio acontece. Mas todo pecado tem perdão. Você adulterou? Tem perdão. Para tudo. Volta para a tua origem, para a tua fonte. Recomeça a tua vida e para com isso. Aqui a questão é ir na fonte do problema, desviar de todos os caminhos que conduzem ao adultério. Ao mesmo tempo, você e eu, todos nós casados, que pretendemos nos casar, né? Você que pretende. Você deve reconhecer fielmente seu esposo, você deve reconhecer fielmente a sua esposa. Relembre, reviva os momentos quando tudo estava bem. Traga de volta isso. Volte aos lugares que foram importantes para vocês. Revivam situações. Torne o passado sua inspiração para o presente. Claro que não é fácil. Alguém disse que ia ser. A questão é não nos servirmos da justificativa do adultério, jamais. É lutar pelo que é certo. É lutar pelo que é seguro, pelo que é maduro. Uma vez eu aprendi com meu pai e com outras pessoas que falavam as mesmas coisas, que nenhum sucesso profissional, nenhuma realização pessoal que serve para os outros admirarem e que tem um tempo limitado, supera a alegria e a solidez de um casamento. Nada supera a solidez, a alegria e a firmeza que um casamento pode proporcionar. Seja feliz com o teu amado, com a tua amada. A vida é muito curta, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga. A vida é muito curta. Viva essa vida de acordo com aquilo que Deus te deu. Isso é sábio, isso é sabedoria. Grande abraço. Deus te abençoe.